Vale dos Ossos Secos. Olá, hoje é sábado, dia 16 de março de 2024 e nós estamos aqui para continuar gravando nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, todos os dias gravamos um estudo referente a um capítulo. Estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo, lemos um capítulo da Bíblia e todos os dias fazemos um breve estudo e deixamos esse estudo nos canais digitais da igreja para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Portanto, leia o capítulo, ouça o estudo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que eles tenham mais informação sobre o texto da Escritura. O segundo recado que eu sempre dou é que você precisa de um método sistemático de leitura da Bíblia. Nós não podemos ler a Bíblia de maneira sistemática, cada dia pegando um trecho da Escritura espalhado. Isso nos prejudica o nosso entendimento e compreensão do texto bíblico. Eu tenho sugerido a Bíblia 365 por causa disso. Ela vai te dar um método e vai facilitar o processo de leitura. E por último, olha aqui nessa descrição desse áudio que nós temos vários dias com estudos bíblicos. Escolha um dia que você pode vir à igreja e que você pode aprender um pouco mais sobre a Escritura. Vamos ler um texto famoso hoje, Ezequiel 37, dos versículos 1 a 14. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Foram exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, falei e fiz. O Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Ezequiel 37 é um texto famosíssimo. Ele é muito famoso. Nós já ouvimos várias vezes pregações sobre o Vale dos Ossos Secos. Mas eu gostaria de começar esse estudo fazendo 3 perguntas. A primeira delas é: quantas vezes você já ouviu pregações sobre o Vale dos Ossos Secos? Pense um pouquinho. Quantas vezes você já ouviu pregações sobre o Vale dos Ossos Secos? Já deve ter ouvido diversas. A segunda: quantas dessas pregações enfatizavam a restauração profética de Israel? Essa é a segunda pergunta. Quantas dessas pregações que você ouviu sobre o Vale dos Ossos Secos falavam ou enfatizavam a restauração profética de Israel? A terceira é: quantas delas focavam num problema que as pessoas estivessem vivendo, qualquer que seja, um problema na justiça, um problema na família, qualquer coisa, e que a profecia no Vale dos Ossos Secos seria como profetizar para esse problema para que ele fosse vencido. Então, 3 perguntas: quantas vezes você já ouviu pregações sobre o Vale dos Ossos Secos? Quantas delas falavam da restauração profética de Israel? Quantas delas falavam de problemas contemporâneos que nós vivemos como se fosse o Vale dos Ossos Secos e nós devêssemos profetizar sobre esses problemas? Essa abordagem que eu falei, a última, de orar como se os Vale dos Ossos Secos fosse um problema que estamos vivendo, é uma abordagem errada. É muito complexo dizer isso. Mas veja, há uma nítida tendência de se ignorar o lado histórico e contextual da profecia sobre Israel. É complexo dizer que falar sobre o texto do Vale dos Ossos Secos como se o Vale dos Ossos Secos fosse um problema pessoal é errado, mas por outro lado, nós não ouvimos ninguém pregar sobre o Vale dos Ossos Secos falando da restauração profética
de Israel. E é disso que o texto trata. O texto trata disso porque Deus diz no versículo 12, por isso profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. É sobre restauração, é sobre todo o contexto que nós estamos vendo em Ezequiel, desde o início do livro até agora. Nós vimos no capítulo 36 que Deus estava falando sobre um novo nascimento a partir de uma nova aliança. E o Vale dos Ossos Secos é mais um texto apontando para essa ideia do processo de restauração de Deus. Assim, a parábola do Vale dos Ossos Secos é totalmente simbólica e ela corresponde à restauração nacional de Israel. O que acabei de ler aqui você pode ver entre os versículos 11 e 14. Os ossos estão muito secos, como no versículo 2 ele diz assim, ele me levou para um lado e para o outro e pude ver um enorme número de ossos no vale, e esses ossos estavam muito secos. A nação de Israel completamente morta nos seus delitos e nas suas iniquidades. A profecia sobre os ossos secos encontra eco nas palavras de Jesus lá em João 5, versículo 25. Se você for em João 5, 25, Jesus fala, eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Ezequiel tem que profetizar o Espírito. Veja no versículo 1, diz 5, desculpe. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um Espírito entrar sobre vocês. A palavra hebraica que ele usa aqui é ruá, que pode ser traduzida como sopro, vento, espírito. Em grego, no Novo Testamento, João vai utilizar a palavra grega pneuma, para dizer lá em João 3 que o vento sopra onde quer. Portanto, a influência de Ezequiel 36 e 37 em João 3 é gritante. Nós vemos aqui Deus falando de um sopro. Nós vemos em João 3 Deus falando de um sopro. Nós vamos em Ezequiel 36 Deus falando sobre purificar com aspersão de água. Nós vemos em João 3 sobre o nascimento da água e do Espírito. Portanto, não enxergar a conexão entre esses dois textos é não enxergar algo que está latente no texto. Deus vai vivificar o seu povo como esse vale de ossos secos e vai restaurá-los como nação. Essa restauração vai ser encontrada em Cristo. É Ele que vai fazer essa restauração de maneira plena em Cristo Jesus, como Filho de Deus. Deus vai colocar o Espírito dele nos ossos e os ossos viverão. Bom, eu comecei esse estudo perguntando quantas vezes você ouviu a pregação de Ezequiel 37 sobre o Vale dos Ossos Secos, que esteja focado na ideia da nova aliança de Deus com seu povo por meio de Cristo Jesus. E quantas vezes você já ouviu essa pregação focada na ideia de que ossos secos são alguma área paralisada na sua vida? Essa forma de pregar como se fosse uma área paralisada na nossa vida, é difícil dizer se isso está errado. Mas, por certo, é incorreto que as nossas pregações nem passem perto do contexto do texto. Ezequiel 37 é o anúncio da nova aliança em Cristo. É o anúncio da restauração de nossos corações. Ezequiel 37 é um aviso de que Israel secou. Secou porque desobedeceu a Deus. E desobedeceu a Deus porque Moisés já havia dito lá em Deuteronômio 30 que é isso que esse povo ia fazer. Porque esse povo é falho e caído. Ezequiel 37, a profecia sobre o Vale dos Ossos Secos, é a profecia do próprio Deus dizendo que ele vai trazer uma nova aliança. Quantas vezes nós já ouvimos esse tipo de pregação que as pessoas começam a dizer, profetiza profetiza sobre o Vale de Ossos Secos da sua vida. Ora, o texto não é sobre isso. E aí eu volto a dizer, nós não ouvimos nem pouquíssimas vezes as pregações pensando nisso, pensando no contexto histórico que aqui está posto. E aí o texto, fora do contexto, vira um pretexto. Ezequiel 37 é o atestar de que Deus é Ele quem restaura as nossas vidas. E sem Ele, as nossas vidas são um vale de ossos secos. Ezequiel 37 é um atestar que o Espírito de Deus sopra sobre nós e faz nascer em nós o quê?
os faz juntar os ossos, faz crescer em nós a carne e faz ao nosso coração transformado. É sobre isso que o texto fala. E aí você pode dizer, mas eu preferi o texto que me dava mais ânimo para lutar contra os meus problemas, que eu poderia profetizar sobre o vale dos ossos secos como se ele fosse um problema pessoal. O problema é crer em alguma coisa que o texto não está dizendo. E Deus não tem compromisso com alguma coisa que o texto não está dizendo. Agora, é verdade que quando eu enxergo o texto dentro do seu contexto, eu enxergo que só em Cristo nós podemos ter restauração. E quando nós temos esse tipo de restauração, o sopro do Espírito vindo da parte dele, ou como Ezequiel 36 diz, a aspersão de algo em um novo coração, nós vamos poder enfrentar qualquer situação com muito mais consciência de que Deus está conosco. Então, os diversos problemas da nossa vida vão ganhar uma nova dimensão, porque nós vamos saber que Deus está conosco. É para pensar como nós às vezes passamos pela Bíblia e não percebemos a importância de estudarmos o texto vinculado ao seu contexto. Eu tenho falado todo estudo que nós precisamos ler a Bíblia de maneira sistemática. É exatamente por isso. Quando nós não lemos de maneira sistemática, nós pegamos o texto de Ezequiel 37 e usamos como se ele fosse uma espécie de um amuleto. Mas ele está dentro de um livro. E mais do que isso, ele está dentro de um contexto de profecia contra a nação de Israel e de restauração para a nação de Israel. E mais do que isso, ele está dentro do contexto de vários profetas que trazem essa mesma mensagem. Por isso é importante tomarmos cuidado com a leitura sistemática da Escritura. Deus te abençoe.